Você já parou para se perguntar como era a questão da alimentação na Europa durante a pandemia da peste bubônica? Essa foi uma pergunta que me veio na cabeça durante a leitura do livro O Diário do Ano da Peste, de Daniel Defoe. Este é um diário fictício de um homem que supostamente viveu o surto da peste bubônica em 1665, em Londres. A gente fala que é um diário fictício porque não é possível que o Defoe tenha escrito esse diário, porque em 1665 ele tinha apenas 5 anos. Mas existe uma teoria de que, na verdade, ele publicou o diário do seu tio, Henry Defoe. O Defoe, ele era um excelente jornalista e ele realmente foi atrás dos fatos, daquilo que realmente aconteceu em Londres em 1665. Então este livro, apesar de ser muito curioso, principalmente porque diz muito sobre o que a gente vive hoje com o coronavírus, ele também é um registro histórico importantíssimo sobre a alimentação daquele tempo. Por exemplo, aqui no livro, o narrador nos conta que 1665 foi um ano extremamente favorável para a colheita e por isso tinha muitas frutas e legumes, o que fez com que a crise, trazida pela doença não fosse tão trágica. Porém, ele escreve o seguinte: isso fazia com que os pobres os comessem em excesso e isso os levava à desordem, apertando as vísceras, excessos e coisas semelhantes, o que frequentemente os precipitava na peste. Além disso, o livro nos conta que muitas pessoas abandonaram Londres e foram para casa no campo fugir, da praga. Só que muitos ficaram. Ele, o narrador, inclusive, é um deles. E essas pessoas que ficaram em Londres começaram a sentir medo da doença, afinal, como ela era transmitida. Então, evitavam sair de casa, não iam aos mercados e começaram a fazer o próprio pão em casa. Só que o que você precisa ter em mente é que o narrador de O Diário do Ano da Peste é um homem abastado. Ele tinha condições de sair de Londres, ele tinha dinheiro, era um comerciante. E aqui é citado que ele come um pão de farinha de trigo cortado em fatias com manteiga e queijos. Eu tô te contando isso porque nessa época a farinha de trigo era um ingrediente caríssimo. Só as pessoas mais abastadas tinham acesso a ele. As pessoas mais pobres tinham que contentar com outros tipos de pão. Pão de centeio, pão de feijão, pão de milho, o que gerava um pão cascudo, duro, seco. Só que além disso, as pessoas não tinham nem condições de fazer o pão, porque nem tinham forno em casa. Então era uma coisa muito comum que elas preparassem as massas e levassem aos padeiros para que eles assassem. O prefeito de Londres estipulou uma lei para que o forno dos padeiros não fossem apagados. E isso foi muito importante para que essa parcela da população que não tinha condições financeiras não vivesse a tragédia de uma forma muito pior. Só que algo muito interessante aconteceu depois da epidemia. A morte de metade da força de trabalho gerou o aumento de números de propriedades livres, a diminuição de bocas para alimentar e, claro, a escassez da mão de obra, o que permitiu que a classe trabalhadora pela primeira vez pudesse reivindicar salários maiores. Isso fez com que a população vivesse uma ascensão social. Pela primeira vez, essas pessoas que não tinham condições podiam morar em lugares melhores, comprar roupas melhores e mudar a sua dieta. Agora elas tinham acesso a carnes vermelhas, peixes frescos e pão de farinha de trigo. Aqui no IGTV eu fiz a receita do pão de farinha de trigo com ervas aromáticas que fica uma delícia e é legal pra gente concretizar toda essa história. Bem, comenta aqui embaixo o que achou, boa leitura, bom apetite e até o próximo vídeo.